Ok, bom dia a todos. Mesmo numa terça-feira com tempo meio embaçado aqui em São Paulo, né, com expectativa de chuvas, um friozinho que é melhor do que aquele calor enorme, estamos começando uma webinar importante que vai tratar do tema inovação. Aliás, meus caros amigos, eu acho que a palavra que mais temos ouvido, né, e lido em qualquer assunto que fala de tecnologia é a palavra inovação. Não há dúvida que é a bola da vez e, independente das expectativas que às vezes temos de uma maneira negativa sobre o mercado da saúde aqui no Brasil, a palavra inovação deverá estar presente no dia a dia de qualquer que seja o empresário. Ela é uma típica palavra que ela não pode só ser usada naquele momento que você descobre que você precisa ser inovador. Aí já é tarde. A palavra ela tem que fazer parte do amanhecer e ao deitar de qualquer empresário. Ele tem que pensar em ser inovador, porque se ele não pensar, tenha certeza absoluta que o seu concorrente estará pensando. É lógico que a gente sempre fala que não é fácil ser inovador no Brasil. O governo hoje, o BNDES, FINEP, tem várias fontes de financiamento para as empresas, mas nós temos um raciocínio que às vezes tumultua a nossa ida em busca desses recursos para sermos inovadores. E qual que é o raciocínio? Não adianta eu ser inovador se o meu cliente, que é em grande parte o governo, não vai ter compromisso de comprar aquele produto que eu acho que vai ser inovador. Então ele decide não fazer nada. Mas é uma triste decisão, porque independente do governo querer comprar ou não, o mercado em si sempre estará aberto para novas ideias. O governo comprar será aí uma segunda luta. Os convênios aprovarem o seu produto será uma segunda luta. Mas essas lutas só poderão acontecer se você já tiver um produto inovador. E a última coisa que eu falaria, na busca da inovação, eu acho que é muito importante nós termos sempre em mente que o projeto meu de inovação deverá buscar uma redução no custo do tratamento da saúde. Com um país que tem uma série de restrições orçamentárias, é muito difícil, tanto os convênios quanto o governo, aprovar um produto inovador no seu rol de produtos, se ele não vai sentir algum ganho muito a curto prazo, ou talvez, dependendo do investimento, a médio prazo. Mas veja o seguinte: muitas vezes eu recebo aqui empresas mostrando alguns produtos inovadores, mas a base é o paciente vai se sentir melhor, o paciente vai se sentir mais confortável. Não, isso ainda não é uma prioridade de um país como o Brasil. O paciente tem que se sentir melhor, não há dúvida, não se questiona, mas alguém tem que ter uma redução de custo para que ele possa abraçar esta inovação. Então, eu agradeço a presença de todos, da empresa Inovatec, que é especializada em incentivar e criar caminhos para a inovação, e eu espero que com essa webinar estejamos colocando um pouco mais de lenha nesta fogueira que é a inovação. Então, muito obrigado, agradeço o Adalberto Maciel, o Rafael Cuba, que é da empresa Inovac, né, para que vocês tenham todos uma ótima manhã, apesar desse tempo complicado aqui em São Paulo. Muito obrigado.
Márcio, a palavra aí é sua. Bom dia, Fracaro. Obrigado aí pela abertura. Gostaria também de saudar os nossos associados, sejam muito bem-vindos a essa discussão. A inovação, como o Fracaro já disse, é parte integrante do setor de dispositivos médicos. E hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir o Rafael e o Adalberto olhando a inovação do ponto de vista de quem pode fazer uma encomenda tecnológica. Muitas empresas no mundo, né, cresceram e se desenvolveram a partir da encomenda e de uma necessidade que o próprio Estado tem. Então, hoje a gente vai ter essa oportunidade. Eu gostaria, Fracaro, de iniciar esse nosso trabalho aqui, primeiro pedindo a Dayana que se apresente. A Dayana, que hoje trabalha no braço do instituto aí da BIMO, que trabalha com a capacitação. Então, ela que organizou, ela junto com toda a nossa equipe aí da BIMO, mas ela organizou essa webinar. Então, Dayana, bom dia. Se Bom apresenta dia, para a Márcio, gente, bom por dia a favor. todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e de fazer parte desse projeto junto, né? Então, além da BIMO, eu represento aqui o que a gente chama de IBIPS, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Inovação em Saúde, que a gente oferece uma capacitação, né? Apoio e capacitação para o setor de dispositivos médicos. E aqui juntos a gente trabalha também para trabalhar nessa nova vertente, né? Que é a inovação. Então, trabalhar nessa em conscientização, em trazer isso mais presente, não só dos associados, mas para todo esse mercado de dispositivos médicos, né? Então, espero que seja um início aí de uma grande jornada e melhorando essa conscientização de inovação. Bom evento a todos, muito obrigada. Obrigado, Dayana. Bom, temos a oportunidade hoje, então, de tratar sobre os conceitos de compras públicas da inovação, sim, destacando os instrumentos legais que podem beneficiar o setor fabricante de dispositivos médicos e impulsioná-los no meio da inovação aberta. A inovação aberta que a gente vem trabalhando muito do ponto de vista da oferta da inovação. Então, BNDES colocando linhas de crédito, a Embrapi colocando um modelo de fomento à inovação, trabalhando também os instrumentos de apoio legal à inovação, como Lei do Bem e Lei da Informática. E hoje a gente vai ouvir um pouco as oportunidades que podem ser ainda melhores do ponto de vista da inovação. E para isso a gente tem aqui o Rafael Kuba, que ele vai falar para a gente, ele que é da área de desenvolvimento de produtos e negócios, coordenador acadêmico da FGV, consultor e professor na PUC-Rio e FGV. E o Adalberto Maciel, que também é um especialista em contratações públicas, propriedade intelectual e políticas públicas de inovação. Vamos começar ouvindo o Rafael. Rafael, seja bem-vindo. Conta um pouquinho para a gente sobre essa tão sonhada inovação tecnológica. Bom dia, Rafael. Olá, Márcio, bom dia. Bom dia a todos e todas que estão assistindo esse nosso encontro. Vai ser um prazer esse bate-papo e trocar ideia sobre um tema que me interessa muito e que a gente vem desenvolvendo um trabalho muito bacana na Inovice, construindo soluções de aprendizagem para preparar startups e empresas para oferecerem soluções para o governo e preparando organizações públicas para a inovação. Eu acho que esse é um ponto muito bacana desse trabalho que a gente vem desenvolvendo, que é a gente explorar e reforçar a ideia de que inovação também precisa ser pensada e discutida no setor público. E aí, quando a gente olha pela perspectiva das empresas e startups que oferecem e que desenvolvem soluções, existe aí um setor muito estratégico e interessante de ser explorado, que é o setor de compras públicas, né? De como criar esse caminho em direção ao setor público a partir da oferta de soluções inovadoras. E aí eu vou começar a minha fala trazendo um ponto que eu acho muito importante,
E eu estava ouvindo o Fracaro e você falando, Márcio, agora no início do nosso encontro, e estava refletindo sobre o desafio que nós temos, e a gente conversa muito sobre isso dentro do nosso trabalho, que é o desafio da gente pensar em inovação na prática, entendendo o dia a dia e a cultura organizacional, né? Quando o Fracaro fala que a inovação ela vai acontecer quando a gente dorme e deita pensando na inovação, a gente está falando sobre a inovação não como uma prática pontual, mas como uma prática que precisa ser pensada aí nas diversas dimensões de um negócio, né? E quando a gente fala de cultura organizacional, a gente aumenta muito a complexidade desse, desse olhar para a inovação, né? Como que as pessoas se mobilizam para inovar, como que a gente cria uma visão de que inovação não é algo de uma área específica ou de algumas pessoas específicas, mas que ela precisa atravessar toda a organização, diferentes níveis, diferentes camadas dentro de uma organização, e como a gente olha para esse ecossistema de inovação, ou seja, o que está para além dos muros da empresa, para a gente conseguir mobilizar recursos e parcerias para que isso de fato saia do papel. Eu acho que esse é o desafio. Todas as empresas e organizações que eu tenho passado pelos últimos anos nunca me falaram que inovação não é importante. A gente sempre ouve todo mundo falando sobre a importância da inovação. O desafio é como a gente coloca ela na prática, né? E aí eu acho que tem um processo bacana, e essa é uma coisa que a gente tem discutido muito também aqui dentro da Inovice, apesar da minha carreira acadêmica, né, na FGV e na PUC-Rio, eu venho atuando nos últimos 2 anos na Inovice na parte de desenvolvimento de produto, né? E na construção dessas soluções que a gente oferece para organizações públicas e empresas e startups, que é o olhar que a gente tem para a inovação, entendendo que a gente precisa começar de um problema, né? A gente está até para lançar agora um curso sobre design thinking aplicado para a compra pública de inovação, porque o olhar que a gente tem para o problema, a identificação de um problema, é o momento mais estratégico quando a gente fala desse processo de inovação, porque é o momento onde a gente identifica onde a gente pode gerar valor e onde a gente pode então explorar uma nova oportunidade, né? E quando a gente fala sobre esse processo de identificação de um problema, mobilização de recursos para transformar esse problema em uma oportunidade, em um modelo tradicional de inovação, que a gente chama de inovação fechada, todo esse processo ele acontecia e acontece ainda em muitas empresas dos muros da empresa para dentro, né? Então, eu tenho o processo de identificação de problemas sendo feito por times de dentro da empresa, a busca por soluções e possíveis ideias que possam se tornar soluções acontecendo, de novo, de dentro da empresa, as tecnologias a serem mobilizadas dentro das fronteiras das empresas, até que a gente desenvolva uma solução e coloque ela no mercado. E a gente vem trabalhando nos últimos anos, e aí, a partir, né, dos anos 2000, uma discussão muito estratégica começou a ganhar espaço, que é a ideia da inovação aberta, que basicamente, e aí esse é um ponto que me interessa muito, é, é a gente olhar e pensar em práticas que farão com que as fronteiras da empresa abaixem para a gente conseguir mobilizar agentes externos para esse processo de inovação. Desde o momento onde eu vou identificar problemas e oportunidades até o momento de desenvolver e aplicar essa solução. Isso significa pensar em parceiros externos, pensar em outras organizações que estão desenvolvendo ou trabalhando com outras tecnologias, pensar em associações, pensar em rede, pensar em universidade, em centros de pesquisa. Então, acho que tem um processo muito interessante e muito rico quando a gente fala de inovação aberta, que está relacionado à nossa capacidade de trazer agentes externos para dentro do meu processo de inovação. Isso ajuda a gente em um ponto muito estratégico que está relacionado a como a gente consegue diminuir, né, custo, risco e uma série de outras dimensões que fragilizam o processo de inovação, porque eu vou usar parceiros
que me trarão o melhor que eles têm. Então, eu posso fazer parceria com o centro de pesquisa, eu posso fazer parceria com o instituto que vai me ajudar com alguma tecnologia, e vai ser essa articulação que vai permitir que essa inovação ela seja desenvolvida de uma forma muito mais efetiva, com muito mais robustez, e uma sofisticação muito maior, né? Esse envolvimento de agentes externos vai exigir da gente duas coisas fundamentais. Primeiro, uma cultura organizacional que favoreça a inovação, e depois processos bem estruturados de inovação, principalmente quando a gente traz quem está do lado de fora, a casa precisa estar organizada. Então, esses são pontos importantes, né? Será que eu tenho uma visão compartilhada dentro da empresa sobre o que é inovação e por que a inovação faz sentido para o nosso setor? Será que eu tenho processos bem estruturados de como a gente vai buscar a inovação e trabalhar com essas parcerias? Né? E aí, nos últimos anos, aí, até como um conceito um pouco anterior ao conceito de inovação aberta, a gente passou a trabalhar na área de inovação com esse modelo de tríplice hélice, né? Ou seja, eu ter ali a universidade trazendo conhecimento e pesquisa, né? O governo com essa parte de regulamentação, normatização, fomento, e a empresa promovendo conhecimento, perdão, oferecendo o locus de aplicação, mas mais do que isso, o desenvolvimento dessa solução como um produto ou como um negócio que vai gerar valor para o mercado, né? Ganho social e econômico para o mercado. E tem ainda uma discussão grande em cima desses modelos de inovação, que trouxeram outros desdobramentos, né? Tem alguns autores que vão falar de modelo de hélice quádrupla, que vai ser a gente acrescentar mais uma dimensão, que é a sociedade civil, que a gente pode pensar nos próprios clientes, né, no mercado consumidor, sendo parte do desenvolvimento dessa solução inovadora, quando eu consigo trazer o olhar do cliente para o meu processo de inovação. Nessa quarta dimensão da sociedade civil, eu posso ter as associações que cumprem um papel fundamental no fomento e no desenvolvimento de soluções inovadoras. Então, é um processo interessante. Eu queria começar a nossa conversa de hoje compartilhando esses pontos com vocês, porque eu acho que eles colocam o nosso olhar para a importância de se pensar em práticas, processos, em uma cultura que vai favorecer a inovação. E a gente acredita que esse processo, né, vai fazer com que a gente consiga construir um olhar mais claro sobre quem são as pessoas que nós vamos entregar valor. Como nós encontramos essas pessoas que vão fazer com que a gente tenha um motor aí de criação e entrega de valor via soluções inovadoras, né? Então, uma discussão importante que a gente tem nas nossas jornadas de aprendizagem, né? Que a gente tem um dos trechos de uma das nossas aulas com o professor Hudson Mendonça, é exatamente essa discussão, assim, quando eu consigo estabelecer um modelo de gestão da inovação, onde eu trago agentes externos, onde eu tenho uma cultura e práticas que favoreçam essa inovação acontecer na prática, né? Com a identificação de um problema, com a mobilização de recursos, com uma cultura de teste e validação, eu consigo diminuir custo, eu diminuo o risco e eu potencializo o valor, né? Ou seja, eu brinco sempre que a gente ouve muito falar sobre entrega de valor, proposta de valor, maximizar valor. O que é valor? Né? Valor é a minha capacidade de resolver um problema. Apertando a tecla SAP, basicamente é isso. É como eu vou criar, como empresa ou como uma organização pública, uma solução que resolva problemas para as pessoas. Ainda que o meu cliente seja uma outra empresa, né, em negócios B2B, no final a gente está sempre falando de pessoas. A gente está sempre falando de gente, né? Quem vai estar na outra empresa que é a minha cliente comprando a minha solução são pessoas que estão querendo também resolver problemas e gerar valor. Então, eu acho que essa é uma visão bacana, estratégica, complexa, claro. A inovação é um processo complexo e por isso que diminuir as fronteiras e as barreiras da empresa com a sociedade vai ser muito efetivo, muito estratégico, porque a gente acaba mobilizando parceiros que vão fazer com que esse processo ele aconteça de uma forma
muito mais direcionada, né? E é aí que a entrega de valor acontece. E aí, nesse processo, a gente tem diferentes caminhos, né? Eu vou passar aí o bastão para o Adalberto, que vai trazer para vocês um pouco da visão dele sobre essas diferentes formas da gente pensar em como explorar a inovação aberta. E eu acho que esse é o início de uma conversa, pessoal. São muitas camadas, é uma discussão complexa. Inovar é complexo, não é fácil nem simples. Se fosse, a gente estaria com o mercado fazendo isso num volume muito maior, apesar da gente ter um ecossistema de inovação muito interessante no Brasil. Mas é complexo, e aí mesmo que aumenta a nossa vontade de trabalhar e explorar isso, né? De buscar conhecimento e metodologias para mergulhar nesse contexto e gerar valor para o negócio, para a sociedade e para as pessoas. Então, Adalberto, te passo aí o bastão para você compartilhar sua visão aí sobre esses diferentes caminhos. Bom dia a todos. Muito obrigado, Rafael. Foi um prazer. Antes de tudo, eu queria agradecer a Bimo, ao Paulo Henrique Fracaro, ao Márcio Bozzi, ao Daiane pelo convite. É um prazer estar aqui falando com todos vocês. Falar de inovação aberta, esse foco em compras públicas, o lado da demanda. Então, a gente seguindo nessa perspectiva, explorar a inovação aberta. E aqui eu quero enfocar a questão da inovação aberta relacionada com a interação com o governo, dentro da lógica da Tríplice Hélice. Quais são as oportunidades que a gente enxerga de inovação aberta? São inúmeras. Queria, antes de deixar tudo, isso aqui é um recorte para a nossa conversa. As oportunidades de inovação aberta são inúmeras, são infinitas, porque toda hora se está pensando novas formas de abordar, novas formas de atuar, e a legislação está o tempo todo tentando muda-se, ou se não por meio de contratos, questões maleáveis e moldáveis. Mas assim, eu queria chamar a atenção aqui, nessa interação entre empresa, setor produtivo e entidades públicas, a gente traz aqui, no nosso olhar, duas vias para explorar. Essas duas vias são por meio das alianças estratégicas, e aí a gente vai usar os instrumentos do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que a gente vai enxergar nessa legislação uma perspectiva, vamos dizer assim, a própria lei traz esse termo aliança estratégica, que é um gênero para várias espécies de cooperação. Então, é muito mais uma loja de cooperação, de projeto de co-desenvolvimento, co-criação. E a outra frente, a outra via, a gente vai enxergar as compras por inovação, que é uma lógica de contratação entre o poder público de todas as suas entidades, e aí eu estou falando no âmbito federal, estadual, municipal e todas as suas entidades relacionadas, empresas públicas, social economia mista, autarquias, fundações e tudo mais, vão contratar, vão adquirir soluções inovadoras, sejam bens, sejam serviços. Então, a gente identifica e foca nessas duas oportunidades. O nosso encontro hoje vai estar focado em compras públicas de inovação. De toda forma, eu trago aqui, e aqui é só para fazer um painel muito amplo, assim, é só para mostrar assim, uma pequena demonstração de quantos instrumentos, quantas possibilidades existem pela lógica da aliança estratégica. Aí eu estou falando de redes e projetos de pesquisa tecnológica, quando o Estado participa minoritariamente do capital social de empresas, como o Estado empreendedor pode investir em empresas inovadoras, o Estado e suas CT públicas, suas universidades, suas agentes de pesquisa podem permitir o uso de capital intelectual, pode ceder imóvel público ou compartilhar laboratórios. Há a possibilidade de fazer acordo de parceria de pesquisa, desenvolvimento e inovação, junto com empresas, inclusive, para desenvolvimento de soluções inovadoras. Há também a possibilidade de convênios de PDI. Nesse caso dos convênios, há transferência de recursos para ICTs, inclusive ICTs privados, então é possível haver transferência de recursos para ICT privadas. Então, assim, são diversos as possibilidades, são diversas as possibilidades dentro desse marco, que é o Marco Legal Ciência, Tecnologia e Inovação, que é composto pela Lei da Inovação Federal, pela Emenda Constitucional 85,
pelo Decreto Federal de Inovação e os decretos estaduais, as leis municipais e os decretos municipais. Então, é um conjunto normativo muito amplo que dá base para Estado, União, Estados e municípios formalizarem essas alianças estratégicas e buscarem o desenvolvimento socioeconômico por meio de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tá? Agora, isso aqui definitivamente é um tópico para uma conversa de outro dia. E aí a gente, porque é interessante, é muito amplo, mas não é o foco da nossa conversa de hoje. Nosso encontro de hoje é falar de compras públicas de inovação. Muito bem, o que vem a ser compras públicas de inovação? Compra pública é tudo que o Estado, os municípios, a União adquirem. Toda vez que o poder público vai ao mercado, ele adquire. Isso é um processo que a gente chama de compra pública. Essa compra pública, ela movimenta por volta de 14% a 16% do PIB. Em 2021, a gente chegou a cifras de R$ 1 trilhão entre aquisições da União Federal, Estado e Município, empresas e sociedade econômica mistas. Aí eu estou incluindo no cálculo as aquisições da Petrobras, do Banco do Brasil, Caixa Econômica e das empresas municipais e tudo mais. Isso tudo agregado, a gente está falando num recurso, numa montanha de recursos que giram em torno de passam de R$ 1 trilhão. Muito bem, compra pública e inovação é um conceito específico dentro desse universo de compras públicas, que é justamente um instrumento de fomento à inovação pelo lado da demanda. O Estado usa seu poder de compra com o objetivo de aprimorar a eficiência e eficácia do serviço público prestado, a resolução de problemas societais, desafios societais, e aí a gente está falando de problemas relacionados com saúde, alterações climáticas, eficiência energética, sustentabilidade, entre outros. E não só isso. O Estado, quando utiliza o instrumento compra pública, ele está buscando o quê? Resolver problemas societais, melhorar o serviço público, mas ele também está interessado em difundir soluções inovadoras no mercado, porque sabe que quando o Estado adquire, tem uma escala muito ampla, isso facilita o scale-up de empresas inovadoras, de produtos para empresas inovadoras, e isso também auxilia ou basicamente forma mercado na medida em que uma solução é adquirida, é comprada por um ente com tamanho e escala. Então, dentro de cada área vamos dizer assim, de atuação, vocês vão encontrar que se determinadas soluções inovadoras, se forem compradas em larga escala, sobretudo se a gente pensar na União Federal, ou estados muito grandes, como o estado de São Paulo, o estado do Rio, o estado de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, entre outros, isso tende a virar também um padrão do mercado. Isso tem um impacto muito grande, porque é uma solução que passa a ser uma referência de solução para determinado fim. Muito bem, quando se fala de problemas societais, a gente está falando de tentar resolver o quê? Coisas muito sérias, coisas muito urgentes e demandantes, como a poluição, questões de questões de mobilidade, questões de sustentabilidade, que são o tempo todo submetidas. E esse instrumento utilizado ele tem sua origem nos Estados Unidos e hoje também muito utilizado no mundo todo, sobretudo na União Europeia, ele é colocado para superar problemas reais e identificados que necessitam de uma solução que envolve necessidade de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento e, sobretudo, onde há presença de muito risco. O exemplo mais evidente é o caso assim, mais próximo a nós, né? Esses instrumentos são usados há mais de 50 anos, 60 anos nos Estados Unidos e na Europa com uma coisa entre 20 e 30 anos. Uma coisa mais próxima da nossa realidade é justamente o que foi encomendado o desenvolvimento de vacina da pandemia, da Covid, né? Então, nós vimos nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, a celebração de contratos em que se encomendou o desenvolvimento de solução para um problema bem claro que estava ameaçando toda vamos dizer assim, a humanidade. Então, só para trazer um exemplo, nos Estados Unidos foram contratados por meio de contratos de pesquisa e desenvolvimento, que é a nossa ETEC aqui, a Equipamento Tecnológico aqui, lá eles chama esse contrato de pesquisa e desenvolvimento, foram contratados 8 laboratórios para desenvolver a vacina, sendo que muitos deles falharam.
de toda forma, os Estados Unidos colocou bilhões de dólares justamente para conseguir desenvolver vacina de forma rápida. Aqui no Brasil fizemos uma ETEC com a Fiocruz, a Oxford e a AstraZeneca, justamente para também desenvolver a vacina, a solução para a Covid. Esse é um exemplo muito claro. Mas nos Estados Unidos vem usando para tentar superar problemas históricos e superar dificuldades e superar, inclusive, desafios. A gente vai falar mais sobre isso daqui para frente, eu vou trazer exemplo concreto. Mas isso aqui é o conceito fundamental do que são compras públicas de inovação. Muito bem, na doutrina, na teoria sobre as compras públicas de inovação, e isso foi construído nos Estados Unidos e depois na Europa foi melhor sistematizado, nós vamos encontrar dois tipos ideais, né, categorias de compras públicas de inovação. São as que a gente chama PCP, Pre-Commercial Procurement, e as PPI, Public Procurement of Innovation. Qual a diferença básica, a ideia de diferenciar esses dois tipos de compras públicas de inovação? O PCP envolve a aquisição de algo que não existe. Então, necessariamente, eu estou adquirindo esforço de pesquisa e desenvolvimento e a solução, porque a solução não existe. Então, eu quero o esforço de pesquisa e desenvolvimento e a solução. E quando que ao outro tipo, que é a PPI, a gente vai encontrar justamente o quê? A solução existe, porém ela não está prontamente entregável. Então, eu preciso de alguma adaptação, algum ajuste, mas não envolve esforço efetivo muito grande de pesquisa e desenvolvimento. Então, eu estou adquirindo uma solução, muitas vezes a solução existe para um setor e eu estou trazendo para outro setor. É um exemplo de PPI. Então, no Brasil, aí a gente vai olhar para a legislação brasileira, a gente vai encontrar dois tipos de instrumentos legais que preenchem o conceito de PCP, que é justamente o principal, a encomenda tecnológica, que necessariamente toda vez que eu faço encomenda tecnológica, a solução não existe e precisa ter risco tecnológico, e o CPCI, que é um contrato inovador trazido pela lei, o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador, 2021, a LC 182, e justamente admite também a contratação do desenvolvimento tecnológico e o teste da solução. Então, esses são os dois exemplos que nós temos hoje em nossa legislação que preenchem as categorias de o que seria uma PCP. E já as PPI, então, justamente as formas de compras públicas de inovação, aí a gente vai voltar e vai olhar para todo o arsenal legislativo que possibilita, que formaliza a aquisição pelo Estado de contratações, seja serviços, sejam produtos. Então, a gente vai olhar basicamente, sobretudo, para a Lei Geral de Licitação de Contrato. Tivemos recentemente, estamos falando de 2021, mas entrou muito pouco recente em vigor. Então, nós vamos encontrar diversos instrumentos de compra pública de inovação, que é justamente as contratações diretas, o diálogo competitivo, que é um modelo muito utilizado na Europa para as compras por inovação e foi incorporado em nosso ordenamento jurídico com a 1433, além de dispositivos, o próprio CPCI também, se a tecnologia não precisa ser, se a solução não precisa ser desenvolvida, é uma forma de TPI, entre outros. Mas isso é uma classificação para vocês entenderem. Eu estou comprando uma solução tecnológica ou eu estou comprando o desenvolvimento de uma solução tecnológica que não existe. É essa, basicamente, a ideia dessas duas categorias. Isso é uma distinção teórica, porém, na prática, é importante porque vai determinar que instrumento eu posso usar. Eu não posso usar, por exemplo, uma encomenda tecnológica se a solução já existe, tá? Eu vou chamar a atenção que se a solução existe fora do país, porém não existe no país, é sim possível fazer uma encomenda tecnológica. Essa é uma ressalva que eu faço. Mas seguindo na nossa conversa, eu destacaria esses dois instrumentos que eu acho que são os mais interessantes para a nossa conversa de hoje, que é justamente a encomenda tecnológica e o contrato público para a solução inovadora. Eles são os instrumentos legais extremamente recentes. A encomenda tecnológica já faz um tempo que está na nossa legislação, desde 2004. Porém, a legislação era muito difícil de implementar por diversas entraves.
com a reforma do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que começou com a promulgação da Emenda Constitucional 85, e depois com a legislação de 2016, e findando com o Decreto de Inovação em 2018, ou seja, um conjunto de reforma muito amplo, nós temos agora o que eu quero dizer assim, uma legislação que facilita, que permite a contratação por encomenda tecnológica de forma mais segura, mais célere e mais eficiente. E tanto é que isso demonstra que quando foi feita a ETEC da Covid, a ETEC da Covid, claro, por força da necessidade, premência e urgência, se conseguiu fazer uma contratação em 2, 3 meses, com base nesses ajustes de legislação atual, o que antes era impensável. Não estou dizendo que é normal uma encomenda tecnológica ser feita em 2, 3 meses. Eu diria que o normal seria ser feito 6 meses, 1 ano. Porém, a legislação mudou muito, de forma que se permitiu ter segurança em contratar uma encomenda tecnológica. Muito bem, a encomenda tecnológica, ela é, por essência, o contrato mais sofisticado de nossa legislação. Ela não tem limite de preço e o prazo, o limite do contrato são 10 anos, tá? O que é interessante também é que o contrato o contrato de encomenda tecnológica, ele justamente tem um objeto de quê? Eu necessariamente vou contratar, é um tipo de PCP, eu vou contratar atividade de pesquisa e desenvolvimento. Eu necessariamente preciso constar nessa pesquisa e desenvolvimento o risco tecnológico. O que significa risco tecnológico? Apertando a tecla SAP, né, Rafael? A gente diz que é justamente o risco daquilo não dar certo. É simplesmente existe hoje risco de a tecnologia não dar certo? Então, está presente o risco tecnológico. E aí existem várias formas de medir o risco tecnológico. A principal e estándar seria, por lógica, pela regra da régua de maturidade tecnológica, os TREs. Muito bem, muito importante destacar que quem pode ser contratado na encomenda tecnológica? Aí a gente pode falar basicamente todo mundo. Empresas nacionais, internacionais, setor público, privada, consórcios, empresas. Então, assim, a legislação é muito, muito abrangente e te permite contratar basicamente todo mundo. No edital, o órgão público, a entidade pública, pode optar por restringir. Claro que, quando a gente estiver falando de um desafio tecnológico, por exemplo, no caso de uma Covid, na problema da vacina, ou questão muito sofisticada, é natural que você crie, faça habilitações, critérios de seleções, que você vai restringir um pouco quem vai se habilitar, claro, pela lógica do desafio. Porém, a legislação permite a contratação ampla. Eu chamo a atenção que é diferente, é essencial de um contrato de fomento. Porque o contrato de fomento, eu vou fomentar pelo nome, né? E aí tem vários instrumentos, foi falado no caso da FINEP, BNDES e várias outras entidades, como a Embrapi, que fomentam o desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento. Muito bem. Aqui existe sim um lado, está acoplado ao fomento ao desenvolvimento. Porém, o desenvolvimento e a pesquisa e desenvolvimento tem um foco muito específico. Eu tenho que resolver um problema real. Eu estou desenvolvendo uma coisa para resolver um problema real. O problema é um problema identificado e eu quero obter um produto, serviço, um processo inovador. Agora, você também pode ser uma questão eu posso fazer uma encomenda tecnológica para resolver um problema técnico, vamos supor, de elevar, vou concretizar a ideia, de elevar o nível tecnológico de elevar o nível tecnológico de uma potencial solução? Sim. Por exemplo, se uma solução estiver em nível tecnológico 5, eu posso fazer uma ETEC para elevá-la até o nível 6 ou 7. É possível, sim, numa lógica de desafio. Continua sendo concreto. Eu preciso fazer o esforço para desenvolver e vai ser ao longo do contrato, vão ser realizados testes. Vão ser realizados testes, mas é possível sim. Então, tanto eu posso resolver um problema concreto que está afetando as pessoas, do dia a dia das pessoas, ou eu posso contratar uma encomenda tecnológica para justamente elevar o nível da maturidade tecnológica daquela solução, daquela potencial solução. Então, a encomenda tecnológica é um contrato que tem muito potencial e muita amplitude.
Então, vamos concretizar mais a ideia aqui, falando o que eu posso contratar por meio do ENTEC? Aí aqui, assim, isso aqui é uma lista exemplificativa, ela é infindável, tá? Mas é só para assim, para ilustrar um pouco o que seria possível por meio do ENTEC. Eu posso falar de artefatos inéditos na forma de protótipo, nos casos não necessários que eu abro, softwares inéditos na forma de protótipo, sistemas inéditos que integrem artefatos de software, uma planta piloto inovadora montada e pronta para operação, uma instalação científica inédita específica de alta complexidade, cuja construção envolve risco tecnológico. E aí também, relatórios técnicos científicos inéditos, relatório de testes clínicos inéditos, relatórios contendo nova tecnologia ou nova técnica. Tudo isso sempre deve estar presente o risco tecnológico. O risco tecnológico é uma exigência legal e necessária para o objeto de um equipamento tecnológico. E o que eu quero dizer isso? Vai desde, eu posso pensar em contratar uma solução específica, um protótipo, até relatórios de uma nova metodologia, uma nova técnica. Muito bem. Uma coisa interessante, e aí eu chamo a atenção da minha área de especial interesse, que é justamente a questão da propriedade intelectual. Qual é o regime de regulação da propriedade intelectual? A lógica, essa imagem aí ela é ilustrativa, é liberdade contratual. Ou seja, no contrato eu estabeleço quem vai ficar com a propriedade intelectual, quem vai ser o titular da propriedade intelectual, quem vai ficar com a patente, quem vai ficar com o desenho, todos os ativos industriais, intelectuais relacionados com aquela tecnologia. E aí eu chamo a atenção que, se não houver nada no contrato, a lei diz que é do poder público. Tá? Então, se você para o fornecedor ficar com a tecnologia, é preciso que esteja previsto no contrato. A legislação exige que haja compensação econômica mensurável. Não necessariamente precisa ser financeira, pode ser de outra forma. Então, a legislação enuncia algumas formas, como esforço, transferência de algum outro tipo de bens, porém, o que é exigível é que seja uma compensação economicamente mensurável. Há restrições, claro, em relação ao interesse nacional e defesa, são questões excepcionais, e isso é muito comum na legislação no mundo todo, sobre a questão de extremo interesse nacional e defesa. A legislação vai exigir, quando houver transferência da titularidade de forma exclusiva para um fornecedor, para uma empresa, que haja uma cláusula de comercialização, ou seja, o que a lei quer? Que o fornecedor que ficou com a tecnologia coloque aquela solução tecnológica no comércio. E se não houver comercialização por um prazo estabelecido na cláusula, pode ocorrer justamente o recall, o poder público pode repassar para terceiro. Aí são casos extremos em que eu fico com a tecnologia e não coloco no mercado por muito tempo, o que não faz muito sentido, porém tem sempre essa salvaguarda, vamos colocar assim, que vai estar no contrato quando o poder público transfere a tecnologia. Aí a gente pode estar falando de cessão ou pode estar falando de licenciamento. Muito bem. Um exemplo mais emblemático no Brasil de encomenda tecnológica, temos mais de 30 encomendas tecnológicas já aconteceram e assim, eu chamo a atenção para outros setores que são muito avançados nessa área, sobretudo a Petrobras, que está rodando várias encomendas tecnológicas num sistema rotativo, tem um site só sobre isso, que chama-se Conexões, e eles estão o tempo todo lançando desafios utilizando isso da encomenda tecnológica. E também, assim, eu vou falar de municípios, só o município de Maricá já lançou 5 encomendas tecnológicas, então estamos falando de vários tipos. Um especial que é de um capacete de respiração, que é muito do contexto daí do Covid, mas o exemplo mais emblemático que a gente tem é justamente da vacina da Covid, em que, por meio dessa encomenda tecnológica, foi possível estabelecer o quê? A compra de 104 milhões de doses, né? Foi desenvolvimento e testes e a compra. E também, que eu chamaria a atenção, que é mais importante no final do dia, foi a transferência tecnológica. Que toda a tecnologia seja assim, não foi a transferência da titularidade, mas a transferência do know-how e ali o licenciamento de produção. E mais importante, com essa transferência dessa tecnologia, isso capacitou a Fiocruz a dominar essa tecnologia de produção de vacina, a tecnologia específica de produção de vacina desenvolvida pela AstraZeneca junto com o Oxford. Isso faz com que a
a Fiocruz é uma referência nessa produção dessa tecnologia, vamos dizer assim, para o Sul, né, para a América Latina, sobretudo, que ela tem a licença para produzir vacinas e distribuir na América Latina, por meio desse contrato, e também, com o domínio dessa tecnologia, a Fiocruz pode desenvolver novas vacinas utilizando essa tecnologia e faz parte de um consórcio mundial de monitoramento e desenvolvimento de novas vacinas contra possíveis potenciais novas pandemias. Por ter desenvolvido essa tecnologia, a Fiocruz se credenciou a participar desse consórcio de forma a trocar informação, de trocar tecnologia, e é capaz de, e assim, hoje faz parte e domina essa tecnologia. Muito bem, isso é um exemplo muito forte do que é a encomenda tecnológica. E um outro instrumento que eu chamo a atenção é o CPSI, que é um instrumento, é um contrato especial, que ele é mais simplificado do que a encomenda tecnológica, mas ele tem muitas características de encomenda tecnológica, e ele é feito justamente é um contrato que foi desenhado para eu contratar teste. Não existia na legislação brasileira nenhum contrato que eu pudesse, eu quero só testar essa solução. Eu quero só testar isso aqui que você está me dizendo. É muito bom, muito bem, vamos contratar, eu vou lhe pagar só para testar. Hoje eu tenho essa possibilidade dentro dessa relação entre fornecedor e poder público. E essa possibilidade, ela é extremamente interessante, tanto para o governo quanto para os fornecedores, para as empresas. Por quê? Porque essa possibilidade me permite que eu teste soluções ou desenvolva soluções e teste. Então, um contrato em que eu receba dinheiro para terminar o desenvolvimento de uma solução e testar, é um contrato muito diferente do que a gente está acostumado. E isso permite eu apresentar essa solução. Eu, entre aspas, dentro de vários setores, chamo de qualificar essa solução por meio desses testes. E que, se comprovados, ao final dos testes com êxito, eu posso conseguir um contrato direto de fornecimento, que pode chegar até 8 milhões, tá? E com prazo de 24 mais 24, até 4 anos. Então, o contrato em si, o contrato de teste, que é o CPSI, ele tem um teto com valor razoável, que é 1,6 milhão. Mas estamos falando só do teto. Só do teste. Então, estou falando de você trazer um protótipo, 1, 2, 3, não sei, depende do que é preciso, quantos samples, né, quantas amostras são precisas para validar aquele teste. Só que eu estou pagando para o teste. Posso pagar para o desenvolvimento, pode ter risco tecnológico, pode não ter risco tecnológico. Então, o CPSI tem toda essa flexibilidade, porém, ele tem essas limitações. Ele tem um teto de 1,6 milhão e ele tem um teto de tempo. Então, o CPSI, ele pode, no máximo, durar 2 anos, mas ele tem os vencedores, nos critérios de avaliação, vai ter um peso muito maior para quem está com a tecnologia muito mais desenvolvida, mais pronta. Então, é um contrato que ele é focado justamente em tecnologias que estão bem avançadas, vamos dizer, em termos de maturidade. Então, você não precisa de muito desenvolvimento. Porém, se você tem uma tecnologia muito promissora, ela é capaz de ser contratada justamente porque eu tenho interesse em testá-la. Então, tem essa característica. Chama atenção aqui, que é muito bom, o CPSI eu posso contratar tanto pessoas físicas ou jurídicas, isoladamente ou em consórcio. Então, aqui é um contrato, ele está dentro justamente do marco legal das startups, é um contrato pensado também para as startups, não é só exclusivamente para startups, mas ele é ideal para startups, mas também empresas maduras e multinacionais estão fornecendo, estão usando muito agora, e eu chamo a atenção porque tem muitos editais de CPSI rodando aí, eu chamo a atenção em vários setores. O CPSI realmente pegou, se tem um contrato que pegou, foi esse CPSI, e a gente está verificando que desde pessoas físicas, startups, até grandes empresas, todos estão interessados em testar esse modelo. Ele tem ainda umas vantagens que eu acho interessante destacar, que eu posso financiar, como eu falei, posso financiar o desenvolvimento tecnológico, porque permite eu contratar o teste da solução ou o desenvolvimento e teste.
Na legislação, diferentemente dos contratos normais, que num contrato público, é exceção da exceção você antecipar pagamento, no CPCI eu posso receber antecipado até 15% do contrato, justamente porque eu estou precisando de capital, mas é permitido. Um destaque, eu posso fazer múltiplos contratos de CPCI. Então, eu apresento um desafio para vocês. Eu quero resolver o problema da pressão desse instrumento que não está chegando na pressão ideal, na temperatura, não está mantendo as condições necessárias para a sua aplicação, seja em laboratório, seja no hospital, não sei. Então, o que que eu quero? Eu quero soluções, e diversos fornecedores vão apresentar soluções distintas. Eu, enquanto autoridade pública, posso contratar múltiplos contratos. Posso fazer 1, 2, 3, 4, 5 CPCIs, não sei, é limitado, claro, o meu orçamento, mas eu posso fazer múltiplos CPCIs e posso testar várias soluções e avaliar qual é mais interessante, tá? E sendo a mais interessante, e aí os critérios não são preço, são justamente a capacidade de resolver o problema, a eficácia, são vários critérios, mas o critério, viabilidade, não são focados no preço mais baixo, não é um dos critérios legais. Eu posso fazer um contrato de fornecimento. E aí é um contrato direto, dispensa de licitação, em que eu vou contratar. A lei trava, porém, somente um fornecedor. Então, eu posso testar inúmeros, N, mas eu só vou poder contratar de forma direta para me fornecer um. Então, essa é a questão. Todo mundo vai concorrer, todo mundo pode concorrer, todo mundo pode ser contratado para testar, mas somente um vai ser contratado para fornecer. Pode ser contratado para fornecer. Todo mundo pode falhar, não tem problema. É da essência desse teste. E eu queria chamar a atenção a isso, que não é uma coisa trivial, normal no trato com a administração pública. Todo mundo pode falhar isso não é motivo de ninguém responder, não ter questões de responsabilidade, tá? Chamar atenção a isso. E eu queria chamar atenção também à questão da regra de transferência de tecnologia. No caso do CPCI, nós temos uma liberdade contratual muito ampla. A lei LC 182 de 2021 não coloca nenhuma amarra, diz apenas que a questão da titularidade do direito de propriedade intelectual vão ser tratados no contrato. Então, a gente está falando de liberdade contratual, não há previsão de que, se não for tratado, a prioridade é do poder público, então é um item necessário, que a própria lei coloca, que é um item necessário. Então, esse é um ponto de importância, de atenção, porque a gente sabe que de soluções inovadoras, o principal valor nas soluções inovadoras geralmente está relacionado com os direitos de propriedade intelectual. Eu queria agradecer, mas assim, eu ia chamar a atenção aqui que acabou de ser publicado na Secretaria de... Essas siglas aqui são engraçadas. A Secretaria de Gestão de Serviços Públicos, a Resolução SEG número 4, de 18 de outubro de 2024, que traz uma série de produtos manufaturados, o que são produtos manufaturados e desenvolvidos com tecnologia no Brasil. E o que essa resolução traz? Margem de preferência das compras públicas. Então, tem uma lista de produtos que dão 10% de margem de preferência, porque são produzidos no Brasil. E eu, acredito que há produtos de interesse do setor que estão sendo desenvolvidos. Além disso, tem um que a gente chama margem preferencial extra de mais 10%, então estamos falando de até 20% para alguns produtos indicados nessa resolução. Resolução SEGES, a gente vai circular no número 4 de 2024. E o que significa isso? É uma margem de preferência. Então, dentro de uma compra pública, se o edital optar por utilizar essa margem de preferência, se eu oferecer um produto até 10% do mesmo valor, eu vou ter preferência em relação a outro fornecedor que não fabrica no Brasil. E se eu desenvolver essa tecnologia no Brasil, manufatura no Brasil, se meu produto está dentro nessa lista, eu tenho até 20% de preferência em relação aos não produzidos e não desenvolvidos no Brasil. Então, assim, é mais uma oportunidade relacionada com compras públicas, inovação aberta, que eu destacaria. Eu trouxe isso de última hora, porque realmente foi publicado muito recente e está sendo
melhor destrinchado por a gente. Mas com isso eu encerro a minha fala, essa coisa, e a gente passa para a etapa, devolvo a palavra para o Márcio. Muito obrigado. Obrigado, Adalberto. Só para essa resolução que você trouxe, ela tem um foco maior em medicamentos. Dispositivo médico, a gente já está discutindo com o Ministério da Saúde, o MGI, a expectativa que a gente tem até o final do ano, enfim, março, por aí do ano que vem, também venha a regulamentação da margem de preferência para o setor de dispositivos médicos. Adalberto e Rafael, assim, o que vocês falaram para a gente é, assim, um colírio para os olhos, né, maravilhosos. Porém, a gente viveu, e aí você citou o exemplo da pandemia, e na pandemia, obviamente, assim, era uma coisa fora de qualquer regra, né? No entanto, nós tivemos situações entre alguns oportunistas, que a Polícia Federal está tratando deles, e, enfim, pessoas bem intencionadas que tentaram desenvolver algo que precisava e que foram muito bem sucedidos. No entanto, dizer, como lidar com, em especial, órgãos de controle, porque normalmente a análise é feita depois que já passou o tsunami, nesse caso a pandemia, e aí o órgão de controle vai lá olhar, mas você usou uma ferramenta aqui que já tinha no mercado, porém à época não era disponível, né? Então, dizer, esta segurança que a gente como estabelecer um processo, né, com segurança que permita aos licitantes, e aí nesse caso o licitante responde com o CPF dele, que essa é a grande argumentação que a gente sempre vê nos órgãos públicos, ou seja, você tem uma ideia bacana, você tem um produto, um resultado que pode ser muito fabuloso, no entanto, todo mundo opta pelo preço. O cara compra um preço e atrás do preço vem um produto que pode ou não servir para ele. No entanto, para o órgão de controle, ele está com o CPF dele lindo e maravilhoso porque ele seguiu o preço. Então, dizer, como é que a gente avança neste sentido? E aí, obviamente, eu não sei se vocês, se tiverem a receita maravilhosamente bem, mas como é que a gente pode começar este processo de usar efetivamente o recurso público para desenvolver inovação, para desenvolver o desenvolvimento tecnológico aqui no nosso país? Vou deixar aberto, não vou nem nominar aí. Quem quiser começar, fique à vontade. Pergunta difícil. É muito boa essa pergunta, Márcio. A gente tem sempre, muitos dos nossos cursos, a gente sempre tem uma convidada especial do Tribunal de Contas, que é uma professora convidada, que é uma das aulas mais, vamos dizer assim, movimentadas justamente por isso. Porque sempre é uma questão que envolve todo mundo, né? Todo mundo, e respondendo no CPF, todo mundo sabe o incômodo que é, o quão é desagradável, para dizer o mínimo, né? A gente responder no CPF por contratações que deveriam ser uma coisa ordinária e corriqueira. O que eu posso falar é o seguinte, é um aprendizado, dentro da cultura brasileira da relação entre privado e público, de fornecedores e contratantes, é um aprendizado. É um aprendizado tanto no ato de fazer, no ato de contratar e no ato de organizar projetos. É muito interessante que eu chamo a atenção que o Tribunal de Contas está liderando, sobretudo, vamos dizer, esse movimento. Tem um laboratório dentro do Tribunal de Contas, onde que eles produzem documentos, orientações de fiscalização para todos, tanto para a fiscalização dele, como para todos os outros tribunais de contas que têm interesse, não é vinculativa, mas tem um poder orientador muito grande. E que é interessante, eu chamo a atenção, nada melhor do que quem faz sofrer as dores de fazer. E o Tribunal de Contas da União, ele está conduzindo uma encomenda tecnológica,
certo? Tá rodando lá e está sofrendo todas as dificuldades de fazer uma encomenda tecnológica. E também ele está contratando, tá aí no... tem até um anúncio, saiu agora há pouco, eles contrataram por meio de um CPC, 3 fornecedores para testar um sistema com drone de fiscalização de obras. Então, assim, eles estão contratando por meio desses instrumentos que eu acabei de falar, tanto o equipamento tecnológico quanto o CPCI. Então, estão vendo a diferença, as questões relacionadas a isso, e estão, assim, estão produzindo documentos para orientar como fazer, como ter segurança. O Tribunal de Contas da União, de alguma forma, participou de conversas na contratação da ETEC, da vacina da Covid, e tudo correu de forma extremamente sem problemas. O Tribunal de Contas da União participou diretamente como um case em que se estudou e com isso foram produzidos vários documentos. Aí eu chamo a atenção lá para o Laboratório de Inovação do TCU, vocês vão ver vários documentos produzidos a partir dessa experiência junto com a AEB, a Agência Espacial Brasileira, que está conduzindo uma ETEC. E cada etapa era desenvolvida com muitas reuniões em coparticipação, cocriação com o Tribunal de Contas, justamente para desenvolver esse conhecimento do que é fiscalizar, do que fazer e o que é fiscalizar um projeto de contratação de inovação. Porque uma contratação de inovação não é uma contratação corriqueira de dia a dia. O que é mais desafiador numa contratação de inovação é justamente a questão do preço. Chega ao limite que eu não sei nem qual é o preço, como estimar um orçamento. E no limite, eu estou falando no limite do limite, porque existem várias formas de estimar, tem proxy, né, que a gente chama variáveis de aproximação do mercado, do setor, que você calcula, até quando falta ali parâmetro, você começa a calcular o custo por homem-hora de pesquisa e tudo mais. Mas quando não tem nenhum tipo de referência, porque é muito inovador mesmo, a gente admite até, e isso é uma prática na Europa, dizer, olha, eu tenho de orçamento, vamos supor, para uma ETEC, tenho 2 milhões de orçamento. É isso que eu vou pagar. Pronto, não tem como estimar. Agora, isso é sempre realizado por quem? Por especialista da área. E eu vou contar também com o especialista externo. No caso da ETEC, necessariamente eu tenho que montar uma comissão externa de especialistas, tá? Então, isso é obrigatório. Então, isso me dá robustez na instrução. Então, isso vai muito ao encontro. Agora, é preciso, e assim, isso é observado nos estúdios, o OECD é o principal órgão, né, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, a OCDE, que divulga justamente a necessidade de capacitação, a necessidade de amadurecimento. E essas situações extremas, né, elas não estão indêneis de acontecer, né? Não tem como assim evitar tudo. Eu acompanho no mundo todo. Na Espanha está acontecendo um caso de um escândalo em relação às luvas e máscaras, entendeu? Também isso está acontecendo. Então, assim, com denúncia de desvio e tal. Mas isso é o quê? É um caso fora da curva, em que houve mas o normal dos contratos não teve esse problema, tá entendendo? Então, isso é um problema de separar o que é uma deturpação do que é uma normalidade. Perfeito. Rafael, quer contribuir? Senão eu vou fazer a próxima pergunta, que é pior ainda. Pode ir para a próxima, Márcio. Não, então, assim, ó, por exemplo, no caso do Brasil, o Ministério da Saúde, ele tem a Conitec, que é uma Câmara de Incorporação. Então, passa a ideia para o setor de que vamos dizer, o sistema de saúde, ele espera que as inovações cheguem lá para ele avaliar. Então, talvez o que você está dizendo é que teríamos que inverter um pouco esta pirâmide, né? Quer dizer, você passar a ter uma exigência, né? Uma necessidade. No caso da Petrobras, me parece que eles, em função de toda a pesquisa e o amadurecimento que eles já têm, eles estão dentro desse perfil. Ou seja, ele passa a dizer o que ele quer. Como é que a gente pensa mecanismos de inverter essa necessidade? Ou seja,
o Estado passar a planejar a sua compra de maneira a poder lançar desafios tecnológicos, né? Encomendas, enfim. A gente discute muito no setor, como internalizar a produção. A gente percebeu durante a pandemia que o setor, por esta característica de comprar preço, acabou buscando e desativando muitas plantas produtivas, transferindo essa produção para a China. Percebemos durante a pandemia que isto não foi uma boa decisão, porque aquilo que nós não produzíamos aqui, a gente teve dificuldade de encontrar. Aquilo que tínhamos produção, conseguimos escalar a produção a ponto de atender a necessidade brasileira. Foi o caso dos ventiladores, né? Se não tivéssemos empresas aqui situadas. Então, como é que a gente começa este processo de inverter aí essa questão de passar, em vez de o Estado se sentir, vamos dizer, demandado por incorporar uma nova tecnologia, ele passe a demandar novas tecnologias? Ou por onde a gente começa essa conversa, na verdade, né? Aliás, ô Márcio, Por favor. deixa eu aproveitar e encaixar uma pergunta, né? Já complementando a sua, se é missão do Estado definir as áreas que eles querem ser inovadores. Muito bom. Rafael, se quiser começar, eu continuo. Você fica à vontade, tá, Rafael? Me diz aí, senão a gente... Tá, não, só vou fazer um comentário. Eu acho que tem uma discussão interessante, né, nessa área que pressupõe uma mudança também da forma como a gente vê o Estado, né, e o papel do Estado. E eu acho que esse olhar para a discussão sobre inovação no contexto público, sobre todos os instrumentos jurídicos que estão sendo desenvolvidos para estimular e incentivar a compra pública de inovação, eu acho que vai trazendo um olhar novo para as pessoas que estão dentro do setor público, para quem está fora querendo oferecer suas soluções para o setor público. Agora, com um ponto importante, que como a gente faz essa demanda vir, né? Essa demanda surgir, ou seja, o Estado identificar que ele precisa de uma inovação ou que ele tem uma oportunidade de inovação e se tornar atrativo para que as empresas queiram fazer parte desse contexto. Então, só queria fazer esse comentário, Adalberto, para te passar, que eu acho que tem um ponto interessante, que é essa mudança do olhar que a gente tem entre a relação inovação e Estado, né? Perfeito, Rafael. É uma questão, sobretudo, de cultura, né, Rafael? Você pensar que o Estado, ele está acostumado, tradicionalmente, a adquirir coisas que ele sabe, e ele vai ao mercado e ele compra. Comprar inovação, por definição, você não sabe o que você vai comprar, senão não seria inovador. Senão não seria uma solução inovadora. Essa é a lógica, né? Claro que algumas vezes você tem uma ideia, quando você faz pesquisas no mercado, você tem uma perspectiva de várias soluções que podiam ser aplicáveis. Mas a ideia central é essa. Então, o que eu tenho que começar sempre numa compra por inovação é entender o meu problema, o desafio. E sim, em vários lugares, e eu não estou falando só Petrobras, Petrobras é a líder nessa coisa, mas eu estou falando do estado, o município de Alagoas, que soltou vários editais com vários desafios para arranjar a questão de ambulantes, para melhorar a arrecadação, para isso, para aquilo. São vários desafios em que ele diz, olha, meu problema é esse, eu preciso de uma solução, tá? Eu tenho vários estados, municípios do Pato Branco, município de Quixadá, no Ceará, eu tenho município... Então, assim, tem Belo Horizonte, o estado do Minas Gerais, assim, eu estou falando de vários níveis, e aí então a gente vai falar que essa perspectiva já está disseminada, sobretudo com o uso do CPCI, que eu falei, que é muito mais simples. O que acontece é que é preciso, sim, mudar a mentalidade. Então, como a gente faz isso?
Olha, tem um exemplo muito interessante que a gente está chamando, que é chamado de pitch reverso, que é justamente isso. A autoridade, olha, eu tenho esse problema, eu quero que vocês me apresentem soluções. E isso, o CNJ acabou de soltar um edital mostrando isso, olha, tem tais problema, eu preciso de soluções, e conclamou as startups para apresentarem. Então, essa é a ideia. Aí, como é que aí a gente fala, mas no meu setor, vamos dizer, na área de saúde, ainda a gente não está enxergando isso. Não, eu, nas minhas buscas, na minha pesquisa, o tempo todo, ainda não vi nenhum CPCI do Ministério da Saúde. Como eu falei, conheço uma encomenda tecnológica na área de respiradores pelo município de Maricá, que é um exemplo, mas assim, eu não estou vendo ainda muito forte na área de saúde. Como fazer para eles, como fazer para eles fazer? Primeiro, nós estamos vendo uma grande reorganização da política estatal do Ministério da Saúde. Então, todo mundo aguardando o que eles vão fazer. Mas, de uma forma geral, ordinária e natural, existem duas formas de você aproximar o comprador público. Ou você tem vários eventos em que o próprio comprador público te convida para ter conversas, painéis, ligações, painéis em que você é convidado para apresentar suas soluções, então você vai ter um momento de fala, ou, esse é o corriqueiro, quando está se fazendo estudo preliminar, é preciso ouvir, é preciso juntar orçamentos e também identificar soluções. Esse seria, vamos dizer assim, passivo, vou chamar, o poder público que está indo te demandando coisas, ou você pode ser informativa. Existe um procedimento da lei 1433, que é o procedimento de manifestação de interesse, e ele pode ser startado por meio do fornecedor, em que ele caminha formalmente estudos e propostas de solução para o órgão. Ele identifica, olha, eu identifiquei essa solução e penso que identifiquei esse problema, esse desafio, e penso que talvez essas soluções sejam coisas, e me proponho a falar mais. Então, vai ser aberto um processo, vai receber, a autoridade pública vai receber, e ela pode abrir o que a gente chama, que está na Lei 1403, que é um procedimento de manifestação de interesse. É justamente para abrir, para receber mais informações, para poder daí seguir com a contratação. Mas isso estou falando dois exemplos de aproximar. E assim, essa pergunta do Facá é uma pergunta filosófica, né? O papel do Estado, e aí a gente vai até a discussão, né? Se a inovação ela é domínio do Estado, ela é monopólio do Estado. Eu acredito que todos sabemos que não. E assim, quem vai definir onde vai ser inovador? A inovação surge em qualquer lugar e a gente sabe muito bem que, sobretudo, em áreas distintas, né? Eu estou desenvolvendo uma coisa para um lugar e ela fosse para outro. Muitos medicamentos têm medicamentos e soluções que a gente sabe que foram descobertos por acaso. Então, assim, essa questão de setor, ela não a inovação não respeita barreiras, nem setores, nem aplicações, e não respeita também vamos dizer assim, o Estado ou a empresa, constituída, uma empresa estabelecida, e as startups estão aí destronando as grandes empresas, não por acaso. Então, eu acredito assim que o Estado pode ter sua prioridade, de acordo com as suas necessidades, e cada setor teria a sua prioridade, e essas prioridades, se forem convergentes, a gente tem muito espaço para inovação. Eu colocaria assim. Está sem som, cara. Deixa eu Oi. fazer uma pergunta. Por favor. E até eu tenho muita curiosidade, né, no pensamento de vocês. É lógico que não dá para se produzir tudo no país, né? O mercado da saúde nosso, de dispositivos médicos, gira em torno de 55, 60 bilhões de reais por ano e quase 55% vem de fora. Então, o que é a minha dúvida, né, que eu teria? Se seria lógico, né, o Estado definir, né, olha, tais e tais tecnologias nós achamos estratégicas para o país. Ele põe ele lança, olha, eu quero ter inteligência artificial em imagens, eu quero ter a TI interligada
nos hospitais públicos, algumas coisas, né? E as empresas vão trabalhar nisso com os centros de desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo que eu quero fazer essa pergunta, eu acho que o Estado ele não tem estrutura e pessoas formadas para tomarem esta decisão. Porque, por mais técnicos que eles sejam, e tem pessoas com muito conhecimento, o dia a dia deles é apagar incêndio. Eu não vejo o Estado sentando numa sala fechada por uma semana, por 10 dias, e vamos definir as estratégias que nós queremos para a saúde, para a segurança, para a educação, para a infraestrutura. Cada ministro tenta desenhar alguma coisa e a hora que ele sai, aquilo que ele desenhou também morre, né? Então, eu gostaria que a resposta de vocês fossem de vocês imaginando, vocês sentado dentro da BIMO e os 2.000 e poucas empresas que dependem da BIMO fizessem essa pergunta: que linha que nós vamos investir na inovação? Será que é isso que o Estado está querendo? Vou dar um exemplo. A área de hemodiálise é 100% importada e 80% é demanda pública. Será que o Estado gostaria de ter as máquinas de hemodiálise, os filtros de hemodiálise, as linhas sendo fabricadas no Brasil, né? Então, nós vimos que no passado foi uma decisão de governo, o governo saiu, uma empresa associada que tentou investir nisso, trazendo uma tecnologia de fora, gastou quase 25 milhões de reais e morreu, né? Os aceleradores lineares foi outra tragédia. A Varian monta uma fábrica no Brasil para produzir aqui, porque houve uma licitação que demandava o vencedor fabricar aqui, seria a primeira planta na América Latina, e, de repente, ela percebe que, fabricando aqui, ela tem que pagar tributo e, vindo lá de fora, não paga tributo. Ou seja, não houve um planejamento de governo todo. Então, senhores, o que vocês responderiam se vocês estivessem sentado aqui dentro da BIMO para orientar os associados? Vamos esperar o Estado ou, pessoal, o Estado não tem condição? Cabe à indústria definir o planejamento e levar para o Estado para ver se eles concordam ou não. Eu fico meio no vazio. A palavra é de vocês. Pergunta difícil, hein? Nenhum dos dois quer começar. Não, mas olha, eu sei que a resposta não está em livro, mas com a experiência que vocês têm, o que vocês acham como deveria ser? Porque a resposta não existe, mas como deveria ser? Como começar, né, para cá? Como começar? Imagine, vocês são jovens, eu fui presidente de empresa, e quando tinha uma pergunta muito difícil para responder, eu falava assim: imagine que você tem a chave do poder. O que você falar vai ser cumprido. Tá bom, vocês estão com a chave do poder. O que vocês fariam para responder essa pergunta? Eu acho que essa pergunta tem várias camadas e uma complexidade que envolve uma discussão sobre política de Estado, política de governo, quais são as instituições e os órgãos públicos que vão ser mobilizados. Eu acho que tem te ouvindo, né, Fracari, acho que você traz um desafio muito interessante. Na minha leitura, e não sei se o Adalberto concorda, eu acho que tem dois caminhos para serem pensados e discutidos, né? O primeiro é sobre essa mobilização do setor. Então, dado que o setor
observar que é estratégico trazer essa produção para o Brasil, mas com uma regulamentação, com uma regra tributária que deixe o setor ser mais competitivo, eu acho que isso deve partir de uma mobilização do setor, né? Em termos de tributo, planta de fábrica, que tipo de incentivo fiscal que pode ter nesse sentido. Eu acho que esse é um caminho. Um segundo caminho é o setor também se articular para ficar atento às demandas que o Estado vai trazer. Então, quando você fala o exemplo da hemodiálise, o exemplo que o Adalberto trouxe da vacina, é, a gente se preparar para quando o Estado, que também precisa se preparar para o processo de inovação pública, sinalizar um problema, né, ou apresentar um problema para que hajam ofertas de inovação, a gente tenha também as empresas preparadas para entrar nesse jogo. Então, acho assim, quando a gente fala de inovação pública, tem muitos instrumentos jurídicos, um processo complexo, como a gente estava conversando aqui. Então, acho que o setor e as empresas estarem preparadas, porque o Estado ele está se preparando para inovar. Essa discussão, o avanço dos instrumentos jurídicos sinalizam isso para a gente, né? Do interesse do Estado de ser mais competitivo, de ser mais inovador, de preparar um cenário, um ecossistema onde seja mais atrativo você empreender e inovar no Brasil, porque esse cenário ainda é muito complexo para quem quer empreender e inovar para o Brasil. Tem um movimento do Estado e eu acho que tem que ter um movimento do setor para quando esses problemas, né, pensando nessa inovação que ela vai se desenvolver pela demanda, quando essa demanda for colocada, essas empresas estarem preparadas para terem o Estado como cliente. Acho que esse é um caminho. Então, se eu tivesse a chave na mão, eu ia organizar essas duas frentes. Como eu preparo Estado e empresas para esse match de demanda e solução, e como que eu articulo o setor para ir atrás de construir um contexto onde você consiga ganhar mais competitividade na hora de trazer uma planta de fábrica para o Brasil, seja via incentivo fiscal, seja em parceria, né? Eu acho que eu ia usar a chave para essas duas frentes. Não sei se o Adalberto concorda comigo. Aliás, Adalberto, eu vou jogar mais um solzinho na sua resposta. Eu falo há uns 7, 8 anos que o meu sonho é ter um programa igual ao do genérico foi para a farmacêutica. Porque, e eu não lembro, olha, eu estava na sala do Serra em 1990, eram 9h30 da noite, numa reunião sobre dispositivos médicos, e ele desenhando sobre genéricos. E deu certo. Você vê o tamanho das empresas nacionais. Agora, eu não lembro, eu acho que começou por uma demanda do governo e, Uma portaria. e Uma pedindo para as. portaria para cá, uma portaria recomendando que priorizasse as compras públicas de genéricos. Então, Adalberto, eu acho que você e o Rafael teriam uma missão boa. Como transformar a inovação num programa idêntico aos genéricos para o setor de dispositivos médicos? Pode falar, Adalberto, não falo mais. A missão parece boa também. Obrigado, cara, pela pergunta. Assim, vamos dizer assim, ratifico, assim, concordo com o que o Rafael colocou. Eu traria questões por perspectiva, né? A inovação ela tem que ter sempre pela perspectiva de quem você está falando, né? Se a gente pensar nas empresas, inovação muitas vezes não é uma opção, né? Aqui a gente fala sobre a teoria da inovação, a maioria do tempo eu estou inovando, não é para avançar ou para ganhar mercado, é para ficar parado. Esse é o paradoxo. Eu tenho que inovar para continuar parado. Se eu quero ganhar e crescer mais, eu tenho que inovar mais rápido ainda. Mas a inovação é uma necessidade, eu entro em extinção. Tá? Então, porque a empresa inova para minimamente continuar existindo ou ela para crescer. Mas se ela não inovar, o destino como todas as empresas, o destino é a extinção. É da natureza biológica, né? A teoria biológica explica. Então, essa é a motivação principal de uma empresa
Então, ela deve buscar inovação por necessidade de sobrevivência. A empresa também, estou falando sobre a perspectiva da empresa, pode e deve ser oportunista. Oportunista no sentido bom, no sentido positivo, no sentido de eu estou inovando porque eu preciso continuar existindo, porque eu vejo potencial no mercado, mas, claro, o Estado, ora e mexe, apresenta várias oportunidades de crescimento, construção no mercado. No caso do genérico, isso foi simplesmente criar no mercado. Não existia isso. No mundo todo, nos Estados Unidos, na Europa, isso já existia há décadas, que se tinham os genéricos regulados e as empresas produziam. Ninguém comprava, tanto o sistema público quanto as pessoas comuns não compravam remédio pela marca, compravam remédio pelo composto químico, o que faz todo sentido se não estamos diante de uma patente. Uma proteção, um direito de propriedade intelectual para quem para não iniciado. Mas o ponto isso é uma questão que é extremamente oportunista. Então, assim, a empresa, ela definitivamente não controla, não tem como controlar e nunca vai controlar, por maior que seja, o que o Estado do Brasil, os estados, ou o conjunto de estados como a União Europeia, os Estados Unidos, vão fazer e que movimento vão tomar. Isso você não vai controlar. Então, você deve tomar suas decisões por essa perspectiva. Eu tenho que inovar porque eu tenho que sobreviver, eu tenho que inovar porque é uma oportunidade. Pela perspectiva da BIMO, definitivamente, essa questão de nacionalizar, ela tem que ter um racional. E quando a gente fala de nacionalizar, minimamente é que deve ser mais barato produzir no Brasil que importar. Ou minimamente uma justificativa, dizer que vai trazer um emprego. Então vai ter sempre que ter que trazer uma racionalidade. Porque eu posso fazer uma ETEC, por exemplo, para produzir aqui no Brasil. Para quê? Para eu dominar a tecnologia. Eu quero criar uma indústria no Brasil. Então isso tem uma perspectiva da BIM muito grande em atuar muito forte. Recomendo, sim, atuar para justamente. E aí, quais são os drivers, os principais pontos? Justamente, o Estado ele está totalmente espremido pelo orçamento, né? Então, o que consome mais do SUS, do orçamento? É aí que você vai identificar os pontos de oportunidade. E o Estado está sempre olhando isso. Hoje em dia é só isso que se fala. Quais são os itens, né? Os 10, 20, hoje é 5% dos itens que mais gastam. É possível economizar com isso? É possível nacionalizar? Isso é uma pauta interessante, é uma demanda. Eu acho que é uma coisa lógica que os tomadores de decisão vão se guiar por isso. E aí vai ter várias estratégias. Estratégia de não ficar dependente de um produtor internacional. Por outro lado, pela complexidade da tecnologia, é impossível a gente trazer tudo, né? Ninguém consegue dominar toda a cadeia e não faz no menor sentido, né? Então, assim, os compostos sofisticados, quanto mais sofisticado uma indústria, mais componentes diversos vão ter, né? Então, a dificuldade de você dominar tudo, mas você tem vocações que podem ser exploradas. E assim, no final, eu falaria assim, que assim, a gente tem um pouco de aprendizado, né? A gente não pode só cometer erros, né? A gente tem que aprender com os erros, o Estado, sobretudo. A gente sabe que o Estado deve estimular, tem projetos extremamente exitosos. A Embraer, um dos maiores êxitos da intervenção brasileira, eu atribuo a Embraer. E a Embrapa, com a capacidade de desenvolver tecnologia própria e o que a revolução da indústria do agro. E a gente está falando no exemplo concreto do genérico, também mais próximo do setor do ABIM. O Estado tem sim. O que eu acho que o Estado hoje tem mais ferramentas e deve incutir essa ideia de testar, não querer, vão ser esses não, testar, pegar o dinheiro e testar em várias coisas, porque algumas coisas vão frutificar e o Brasil vai conseguir desenvolver tecnologia e outras coisas vão morrer. E é natural e inevitável do processo inovador e desenvolvimento tecnológico da própria empresa, que algumas iniciativas não vão dar certo e vão falhar, não tem jeito. Mas o Estado tem tecnologia, tem instrumentos para absorver melhor e deveria ter também essa perspectiva mais empresarial no sentido de aceitar riscos e testar e colocar dinheiro para várias áreas dentro estamos falando do dispositivo médico, várias questões que podem ser produzidas aqui, alguns vão dar certo e a gente pode criar uma indústria competitiva internacional, de nível internacional, outros vão falhar. Mas ter esse approach, que é o approach, essa abordagem, desculpa, que é a abordagem que eu acho adequada para a inovação.
Perfeito. Ok. Alberto e Rafael, chegamos ao limite do horário que a gente tinha estabelecido. Para concluir, eu só queria dizer que a questão tributária é uma questão que a BIMO está trabalhando muito forte na reforma tributária. Temos uma oportunidade de corrigir uma distorção absurda que tem nessa questão do tributo e ainda enfim, criar um mecanismo que efetivamente incentive as empresas que produzam aqui no Brasil. Eu vejo que o Ministério da Saúde, ele já começou algumas experiências muito legais. Uma delas é a publicação da Matriz de Desafios, criar um programa para a gente, que é o Programa de Desenvolvimento da Inovação Local, que é um programa que ele se adequa bastante ao nosso setor. São processos que efetivamente estão começando. Então, dizer, eu acho que a questão da inovação, a gente criar a cultura da inovação, incluindo o Estado nesta cultura, é um processo que tem que ir amadurecendo, né? Então, eu acho que temos bons e, graças a Deus, excelentes exemplos a perseguir e, obviamente, nessa caminhada, erros serão cometidos e a gente precisa entender que o conceito do erro e não aquilo que muitas vezes é visto como o conceito de o erro se transforma em corrupção ou uma visão de corrupção. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Eu gostaria de agradecer e passar a palavra aí ao Rafael, ao Adalberto e depois ao Fracaro para encerrar aí o nosso webinar. Márcio, Fracaro, queria agradecer o convite, a oportunidade e a todos que estão participando aqui desse encontro. Foi um prazer esse bate-papo. Acho que é um assunto que rende bastante. Então, vamos pensar aí no desdobramento e novas conversas. Mas queria agradecer a oportunidade e o espaço. Foi um prazer. Contem com a gente. Alberto. Márcio e Fracaro e todo o pessoal da BIMO, eu queria agradecer muito e, sobretudo, né, quem nos ouve, a nossa audiência, quero agradecer a oportunidade, esse bate-papo foi muito legal. Eu acho que, assim, é sempre interessante, né, a gente ouvir essa troca, é muito rica. As perguntas, então, são extremamente desafiadoras. Até agora a gente fica sem segurança do que está respondendo, mas eu acredito que todo mundo que está aqui participando tem saiu com alguma opinião, alguma ideia, alguma proposta que pensa. E eu acho que é isso, né? A cultura de inovação é isso, é sobretudo entender que o erro, o não êxito, na verdade, é também conhecimento, é também aprendizagem, é absolutamente necessário no processo de inovação e evolução. Eu acho que essa é a mensagem que ele quer passar e agradecer novamente. Obrigado. Fracaro, antes de você falar, só novamente agradecer a equipe da BIMO, a Dayana, enfim, a nossa comunicação, que propiciaram esta conversa. Então, obrigado aí, parabéns pelo evento e, Paulo, a palavra é sua. Ok, Alberto, Rafael, realmente a conversa sobre inovação, ela é sempre motivadora e sempre vão ter perguntas sem respostas exatas, né? Ela não é uma equação de matemática, é por isso que ela é desafiadora, né? Ela não tem. O livro dá um monte de receita, mas quando você tenta pôr aquilo na sua empresa, toda a decisão depende de você e do seu time. Os caminhos que você vai ter pela frente vai ser sua escolha e do seu time, né? Não tem aquela bússola indicando o caminho a ser escolhido. Mas, de qualquer maneira, ela faz parte da vida e em tudo, né? Não é só no seu business. Eu sempre digo, você na sua vida pessoal, você tem que ser inovador, né? No seu relacionamento com a namorada, com a esposa, se você for igual a todo mundo, ela não vai, ela vai dar pouco valor para você ou você vai dar pouco valor para ela. Então, você tem que estar sempre se inovando, né? Então, eu acho que nós vamos nos ver em breve, porque essa conversa de hoje
ela não foi nada definitiva. Eu acho que vocês jogaram um monte de bolas pro ar e eu acho que nós vamos ter que aterrissar algumas delas. Márcio, pode ter o objetivo de marcar com essa dupla aí, né? Para a gente esmiuçar mais ainda esse conhecimento que eles têm, para que possa ajudar os nossos associados, né? Nessa busca. Aliás, ontem eu fiquei em casa, que eu tinha uma série de exames médicos para fazer, é rapidinho. Eu falei, nossa, se eu tivesse uma empresa, eu já teria um produto muito bom. O pessoal, enquanto eu estava em casa, foi trabalhar na fechadura da minha porta. A minha porta de casa é uma porta muito larga, e eles precisavam enxergar lá dentro, não tinha como. Colocava lanterna, colocava nada. Eu falei, caramba, se eu tivesse uma microcâmera presa na ponta de um fio e a outra extremidade eu encaixar no meu celular e ter imagem no meu celular, eu teria resolvido o problema deles. Pronto. Falei, você vê, às vezes os problemas. Aliás, e esse dispositivo eu procurei, não tem na internet. Não tem. Falei, caramba, olha, vou pensar. Então, ou seja, muitas vezes também a inovação vem de uma necessidade que, de repente, você passa a ver. Um grande abraço para vocês, os companheiros, amigos que nos seguiram todo esse tempo. Muito obrigado, Daiane, Márcio Bósio, muito obrigado. E até muito breve. E vão pensando em mais respostas que essa dupla vai ter que trazer para nós aí. Obrigado. Obrigado, Paulo. Mais uma vez, Daiane está ali. Ela vai rodar uma pesquisa com todo mundo e a ideia é da gente continuar esse trabalho. Muito obrigado, um grande abraço a todos que nos ouviram e vamos contar aí que a inovação é o que nos mantém vivos, tá bom? Grande abraço, bom dia. Obrigada. Tchau, tchau. Tá.